Excelência, com a palavra para discutir o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhores deputados, agora nós estamos no momento do debate, presidente. Eu peço a atenção dos nobres pares. Eu queria saber qual é a minha inscrição aí, senhor presidente. Nós estamos no momento do debate, presidente, em que agora é hora de usar argumentos. São 15 minutos. Eu queria usar argumentos e peço atenção daqueles que são contra e são a favor. Eu queria colocar o seguinte: primeiro, essa discussão, à luz da legislação internacional, das convenções internacionais de direitos humanos, de cartas da ONU, da Unicef, afronta as leis e acordos internacionais. É a primeira questão que eu queria colocar. Segundo lugar, senhor presidente, há um debate sobre se existe impunidade e ele é mal discutido com um outro termo que é imputabilidade. Aqui no Brasil já se responsabiliza os adolescentes por ato infracional. Aliás, no Estatuto tem 4 questões que mostram isso, que vai desde a prestação de serviços até a internação, passando pela liberdade vigiada. E para soltar um menor que cometeu crime grave, tem que ter análise de psicólogos e da justiça. Então não é verdade que não há, inclusive, internação dos menores. Em terceiro lugar, eu queria mostrar uma tendência mundial. A tendência mundial, hoje, se pegar todos os países europeus, é para 18 e até 21 anos. Não o contrário. No Japão é 20 anos. Não existe tendência contrária. E no país que levou para 10 anos, aumentou a violência, que é os Estados Unidos da América. Então eu quero tratar de argumentos, eu quero tratar de estatísticas aqui no Brasil. Quarto lugar, me dirijo inclusive à deputada Ota, que é uma vítima da violência, com a sensibilidade que ela tem, ter perdido um filho. Eu quero dizer o seguinte: claro que casos que são, inclusive, de uma violência inaudita, ou praticados por psicopatas, como aquele Champinha e etc., não podem se tornar regra, porque eles são exceções. É isso que eu quero dizer. 0,0013 dos 21 milhões de adolescentes brasileiros apenas cometeram atos infracionais, e dos que cometeram, é muito menos de 1% que praticaram homicídio. Estão em todas as estatísticas internacionais da Unicef. Então, nós temos que discutir uma outra questão, presidente, que é o seguinte: muito bem, vamos discutir a redução da maioridade penal, mas nós temos que discutir a eficácia da medida. Ou seja, quem vai provar que a redução da maioridade penal vai diminuir a violência? Porque onde foi feito não foi isso. E eu vou dizer por quê. Num país como o nosso, num país de terceiro mundo ainda, essa é que é a verdade, porque aqui as crianças não estão na escola em tempo integral, não há respostas ao acolhimento da juventude, na saúde, na educação, no lazer, no esporte, na estrutura familiar, na oportunidade, não há. Então, presidente, é óbvio que a violência é muito maior num país como esse. É óbvio que ela é muito maior e ela vai continuar sendo enquanto houver exclusão social. A resposta com mais violência e mais. Quem dos deputados aqui teve uma CPI do sistema penitenciário nessa casa, que visitou todas as penitenciárias desse país praticamente? Pegue o relatório da CPI do sistema penitenciário. Colocar um adolescente dentro de um sistema prisional é dar a ele a oportunidade de ser um pós-graduado na criminalidade. Ali sim, que as quadrilhas, inclusive,
organizado, o crime organizado está lá dentro, quando não está, inclusive, nas instituições, e que estão internados os menores. Então, eu quero saber, e os nobres pares têm que dizer, como é que eles provam a eficácia dessa medida, senhor presidente. Não há como mostrar isso. Se fosse essa a tendência, seria a tendência mundial, que é o contrário. Então, o que nós queremos fazer aqui, na verdade, é um retrocesso, não um avanço. É um retrocesso. Agora, nós trabalhamos muito o senso comum. Nós divulgamos muito o senso comum. Nós divulgamos sempre os efeitos da violência, que estão aí, é o crime, é o furto, o assalto, e etc. Mas nós trabalhamos pouco, nós legisladores brasileiros, que somos responsáveis pelo orçamento da República também, que não discutimos para onde vai a maioria dos recursos brasileiros arrecadados pelos impostos, mas que não vão, principalmente para a saúde, para a educação, mas vão sim para pagar juros para banqueiros. Isso ninguém discute. É impressionante, é um silêncio ensurdecedor sobre isso, que a razão da exclusão social está nas opções e escolhas feitas, inclusive na política econômica, porque nós não temos reformas estruturais no nosso país. Então, senhor presidente, é evidente que, como legisladores, nós temos uma responsabilidade muito maior do que qualquer um. Nós não podemos só nos sensibilizar com a violência. Nós não podemos pegar os programas de TV das tardes brasileiras, que pegam um tema e martelam um crime durante 3, 4 horas, e que as pessoas não conseguem visualizar exatamente quais são as causas que levam aquilo, e estatisticamente quanto é isso na sociedade brasileira. Em sexto lugar, senhor presidente, é evidente que nós estamos aqui na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça também tem que discutir admissibilidade. E a admissibilidade vai dizer o seguinte: o grande debate aqui é se esta cláusula, que é a proteção da criança e do adolescente, é cláusula pétrea. Esse é o debate. Se nós não acolhemos a criança e o adolescente, se o Estado não luta para inseri-lo, se o Estado não dá as oportunidades, como é que o Estado quer assumir a punição só do menor? E isso é responsabilidade. Então, é evidente, senhor presidente, que o legislador brasileiro, em 1988, tinha coisas para dizer. Então, ele fez e o fez para colocar na Constituição determinadas regras, no artigo 228, mas também no artigo 5º da Constituição, várias questões que dão garantias individuais à cidadania brasileira. E é por isso, presidente, que nós, do PSOL, entendemos que nós não podemos acatar nem aceitar uma escalada punitiva. A escalada punitiva não resolverá os problemas estruturais da insegurança do povo brasileiro. É esse debate que o pessoal quer fazer aqui nessa casa, aqui e na comissão especial. Não resolverá. Quero que os nossos nobres colegas, deputados e deputadas, peguem as estatísticas da Finlândia ou de Cuba, de vários países do mundo, os países europeus, que tem escola em tempo integral, e vejam ali a criminalidade. Inclusive, presidente, nós temos aqui sim estatísticas que vão mostrar que o Brasil não é o país em que as crianças são mais, as crianças e adolescentes são aqueles que mais praticam crimes dentro das infrações. Pelo contrário, a média mundial é 11,6 crianças por 100 mil. A média brasileira é 10. No Japão é 46. Poxa, nós precisamos trabalhar com os números, nós precisamos trabalhar com as realidades, com a experiência mundial. E nós aqui estamos querendo dar uma resposta imediata.
Então, esse mapa da violência não leva em conta o seguinte: o mapa da violência no Brasil, aqui nós estamos discutindo quais são as ações praticadas pelos menores infratores, mas nós não estamos discutindo, e tem uma CPI aberta para isso, sobre a violência sobre o negro pobre e o excluído no nosso país. Aqueles que morrem, seja pela violência, seja pela fome, pela exclusão social, nas favelas. Aí você não tem a estatística, ou seja, que a grande maioria é vítima, e isso não exclui os casos de violência. Os menores a praticam, e quanto mais a interferência da droga for maior, maior será a violência. E esse é o outro debate que nós temos que fazer com a racionalidade e a sabedoria que os legisladores têm que utilizar. Por isso, senhor presidente, eu queria colocar exatamente essa questão: qual é o papel do legislador? Nossa sensibilidade, deputado Marco Rogério, nossa responsabilidade, ela está em absorver a sensibilidade que está da população. Aqui todo mundo sabe que a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal. Mas o fato dela sê-la não quer dizer que ela é melhor para o Brasil e para o próprio povo brasileiro. A história já demonstrou isso em diversas ocasiões. É como se formam as maiorias e como é que as ideias majoritárias têm ou não um cunho humanitário, progressista, democrático. Não. Às vezes, mesmo quem vai ser vítima futura de uma ditadura apoia a ditadura. Aconteceu historicamente, inclusive na Segunda Guerra Mundial, e continua acontecendo aqui. Então, a nós é o seguinte: cabe captar a sensibilidade que está aí, das respostas estratégicas necessárias, com a sabedoria política que interessa. E eu quero dizer a todos os parlamentares aqui presentes: nós não somos vingadores. As pessoas que são vítimas da violência podem ficar com raiva e pedir mais penas, pedir progressão, pedir mais violência, porque elas foram atingidas, mas os legisladores não têm esse direito de serem vingadores. Eles têm que ter sabedoria política para atuar. E é essa discussão racional que eu queria trazer para os nobres pares, mostrando que a discussão sobre a segurança e o medo, ela precisa ser feita com muito mais propriedade, com muito mais intensidade. E eu aproveito, inclusive, senhor presidente, para trazer para os senhores, e agradeço inclusive a atenção e o silêncio dos nobres pares, um texto que eu quero ler, um trecho, não tenho tempo para lê-lo, do escritor moçambicano Mia Couto, um dos maiores escritores da África, premiado, numa conferência que ele fez em Estoril, em Portugal, em 2011. Ele foi chamado a discutir segurança. Eu quero que Vossas Excelências prestem atenção nesse texto. Ele diz num trecho aqui: para superarmos as ameaças domésticas, precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentarmos as ameaças globais, precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Tá? Depois ele fala: todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de nos conhecermos melhor, ou seja, a realidade que nós vivemos, e conhecer esses que, de outro lado, aprendemos a chamar de eles e o outro. E ele termina o texto, infelizmente eu não tenho tempo para ler, presidente, com a seguinte citação do Eduardo Galeano, escritor latino-americano. Isso aqui é Eduardo Galeano. Quero fechar minha fala com ele. Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de encontrar trabalho. Quando não tem medo da fome, tem medo da comida. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. E as armas têm medo da falta de guerras.
E se calhar, acrescento eu, Mia Couto, agora eu, a quem tenha medo que o medo acabe. Eu quero terminar com isso, presidente. Terminou seu tempo. Nós queremos dizer, presidente, deputado Ivan, por favor. que nós não podemos nos basear, deputado nós não Ivan, podemos por nos favor. basear na Por teoria, favor. na pressão do medo. Nós temos que ter a obrigado. sabedoria de Muito obrigado, legisladores. deputado. esses que ficam na TV a tarde Calma, inteira senhor presidente. pregando Obrigado, mais Tem outra violência, pessoa para falar, senhor presidente. deveriam ler Mia Couto e Eduardo Galeano. Com a palavra o deputado Rodrigo Pessoa. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Vamos manter a ordem. Com a palavra o deputado Rodrigo Pessoa.